E eu gostaria muito de tratar este assunto, onde nós vamos falar sobre a celebração da rejeição a Jesus. Isso mesmo que você está ouvindo. Celebração de rejeição a Jesus. Como assim, ancião? Celebração de rejeição a Jesus. Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem participação comigo. Então o assunto ele é muito sério. E notem como Satanás, ele trabalha dentro da mente das pessoas. Esse é um assunto tão simples de ser compreendido, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas simplesmente dão pouco valor ao assunto. Gente, é muito sério esse assunto. Quando você vai a um salão do reino participar de uma comemoração ou uma celebração da morte de Jesus e você rejeita o pão e o vinho, você está indicando para o universo que você está rejeitando a Jesus. Então só o lugar já está errado. Você estar ali já está errado. Quanto mais aquele pão e aquele vinho passar por você e você simplesmente fazer isso. Eu estou rejeitando. Essa é uma obra de Satanás. E aqueles que se envolvem com isso praticam e incorrem na verdadeira apostasia. Por que isso? Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo diz que quando nós comemos do pão e bebemos do copo, nós não estamos comemorando a morte de Jesus. Você não pode comemorar a morte de uma pessoa. Como é que você comemora? Seu vizinho morreu defendendo você de um ladrão. Todo ano você comemora a morte do seu vizinho? Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, você sente. Agora, o que é que nós comemoramos? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus, que está aí, né, que a gente chama o domingo de Páscoa. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, lembrando do que eu fiz por vocês. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele chegue, ou até que ele venha. Então o que é que nós entendemos aqui? Quando nós, os cristãos, todo segundo domingo do mês, nós partimos o pão, nós estamos proclamando para o mundo que Jesus vai voltar. Lá no Salão do Reino, as pessoas quando vão, elas praticam o ato de rejeição à morte de Jesus. Imagine você proclamar uma vez ao ano que você está se lembrando de Jesus. Esse também é um outro problema muito grave. O apóstolo João, ele define aqui no livro de 2 de João, na epístola, né, de João, ele diz aqui, olha, que coisa interessante, 2 João 7-9, ele diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo na carne, assim é o enganador e o anticristo. O que é que tem a ver isso, ancião? Tem muito a ver. Por exemplo, o corpo governante, ele diz que Jesus ressuscitou em espírito. Esses dias eu fiz um vídeo aqui, uma moça que provavelmente está conhecendo as testemunhas de Jeová por agora, ela disse, o senhor está enganado. Não é assim que nós aprendemos. Vejam a deficiência que eles têm. Nem os próprios ensinamentos eles conhecem. Então a organização, ela ensina que Jesus, além de tudo, ressuscitou em espírito. Em primeiro lugar, espírito não morre. Segundo lugar, a Bíblia diz que todo aquele que nega a Jesus vindo na carne, isto é, em nascimento e ressurreição. E como é que eu sei disso? Eu sei disso a partir do momento que você estuda as heresias cristológicas. Os docetas, por exemplo, que eram uma das correntes gnósticas,
eles diziam que a carne era má e, portanto, Jesus ele não poderia ter nascido em carne ou ter ressuscitado em carne. Esse é um problema. Então, quando você não aceita a ressurreição corporal de Jesus, também é um outro problema muito sério. Então vejam, são duas deficiências cristológicas, são duas heresias gravíssimas, né, cometidas pelo corpo governante. Então, você diz assim, quais são, ancião? Primeira, nós não comemoramos a morte de Jesus, nós comemoramos a ressurreição. Porque no dia que Jesus morreu, morreram com ele também mais 2 ladrões, que nem sequer são lembrados. A morte de Jesus, conforme proclamado lá no Éden, foi um momento onde o calcanhar dele, né, do reino, foi golpeado pela serpente. Nós não comemoramos isso, nós comemoramos a ressurreição, porque na ressurreição é que Jesus venceu a morte, segundo o apóstolo Paulo. Paulo dedica um capítulo inteiro a tratar desse assunto, que é o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. E essa doutrina fica muito clara. Vejam que ele dedica 3 versículos no capítulo 11 para falar sobre a ceia do Senhor, e dedica um capítulo inteiro no capítulo 15 para dizer acerca da ressurreição de Cristo. E uma expressão interessante que Paulo usa aqui no capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, ele diz assim, olha: irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, aos 12, e depois ele vai mostrar todo um capítulo tratando da questão da ressurreição de Jesus e da importância de nós entendermos a ressurreição em corpo. Então, a organização, o corpo governante, ele comete 2 heresias gravíssimas que comprometem, sim, a sua salvação. A primeira é você rejeitar o corpo de Cristo. João 6,53. Todo aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem participação comigo. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então, gente, o negócio é muito mais grave do que se imagina. As testemunhas hoje estão aí, só faltam botar um ovo. Ah, não, porque nós vamos celebrar a morte de Jesus. É exatamente o que Satanás quer. Que celebre a morte. Porque na cabeça de Satanás, ele matou Jesus. Então as pessoas lembram daquele Jesus morto. Nós lembramos de um Jesus ressuscitado. E não é ressuscitado em espírito, não. É ressuscitado em corpo. Ressurreição corporal de Jesus. Então essas 2 heresias são muito graves. São heresias que foram rechaçadas pela igreja cristã durante os 5 primeiros séculos da igreja e posteriormente. E essas heresias renascem com Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford, Nathan Orr e o atual corpo governante. Então muito cuidado, se você foi convidado a ir a um salão do reino hoje, não vá, não vá. Não vá rejeitar o corpo de Jesus. E você que já conhece, já sabe do assunto, lembre-se que você peca duplamente, tá? Por que eu peco duplamente, ancião? Você peca duplamente, primeiro, porque você sabe que aquilo é um culto de rejeição ao corpo de Cristo. E segundo lugar, você peca duplamente porque você está rejeitando o corpo de Jesus. Então, pessoal, é um negócio muito grave, é um negócio muito sério. Hoje coincidiu, hoje é 14 de Nisan, é o dia que nós devemos lembrar, sim, em memorial de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas que ele ressuscitou, e nós vamos comemorar a ressurreição de Jesus neste domingo, que coincidentemente no Ocidente e no Oriente está caindo no mundo inteiro praticamente o domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição. Então, muito cuidado aí. Hoje, as testemunhas inconscientemente estão mandando convites para um montão de gente. Talvez você que
era estudante das Testemunhas de Jeová, eles estão te mandando convite. Talvez você que está desassociado ou dissociado ou afastado, eles estão mandando convite, dependendo aí, né? Esse convite é um convite pro forma. E eles estampam claramente no site deles. Eles estampam claramente no site deles. Isso aqui, ó. Veja só que interessante. Olha aqui o site, ó. Vou colocar aí para você poder verificar junto comigo, ó. Celebração da morte de Jesus. Tá vendo? Celebração da morte de Jesus. Nós convidamos você para assistir esse evento anual que relembra a morte de Cristo. Neste ano ele será realizado na sexta, 15 de abril. Vejam que parece uma mensagem correta, não é? Mas, na verdade, o que eles fazem aqui é exatamente aquilo que Satanás deseja, que é escarnecer de Jesus, é fazer com que as pessoas não participem do corpo de Cristo. É exatamente isso que Satanás, o diabo, ele quer. Que você que está me acompanhando agora, escarneça de Jesus, você rejeite o corpo de Jesus, e inconscientemente milhares de pessoas estão fazendo. Isso é pecado, conduz à morte eterna. Portanto, rejeite sim, rejeite e rejeitar o corpo de Jesus. Não perca seu tempo, comemore sim a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse vídeo era indispensável e muito necessário para todas as pessoas que estão acompanhando o nosso canal, que foram tejotianas, e muito cuidado, eles vêm com palavras simuladas, palavras bonitas, tentando levar você para o caminho da destruição, que é para onde eles estão indo. Eu vou ler aqui os comentários, eu sei que é um vídeo um pouco duro, mas é a verdade. Vamos lá, nossa irmã Dina Santos. Ô Dina, grande abraço para você, querida. Rejeição flagrante do corpo de Cristo. O JP Santos também está com a gente. Cristo comemora a ressurreição. Cristão comemora a ressurreição de Jesus e não a morte. Exatamente. Somos alegres porque ele ressuscitou. Sil Santos também está com a gente. A Rosa Maria. Bom dia, irmãos. Ótima frase. Não comemora a morte de Jesus, e sim comemora a sua ressurreição, que é o que importa. Pessoal, Hebreus capítulo 9. Cristo ressuscitou e entrou no céu para comparecer por nós perante a pessoa de Deus, apresentando o valor do seu sacrifício. A nossa irmã Adriana Santos também está com a gente. A Irlani Costa, ela diz: meu pai ontem, depois de meses sem falar comigo, nem atendi. Sei que era para a celebração. O Antônio Carlos Barthelene também junto com a gente. A Irlani diz: eu pensei que eles iam mudar esse nome. Quem comemora a morte de alguém? O nosso irmão Cristiano e Rose. Examine o homem a si mesmo e coma do pão. Está lá exatamente, ou seja, todas as pessoas devem examinar, reconhecer que são pecadoras e comer do pão e do vinho. Por isso eu convido você sempre, seja aqui pessoalmente, seja na sua casa virtualmente, a participar na verdadeira ceia do Senhor, onde nós relembramos a ressurreição da morte de Jesus. Então, pessoal, muito cuidado. Esse aqui é um vídeo de alerta para você que foi testemunha de Jeová, foi estudante, está afastado, está começando a olhar para Jesus. Não participe do culto de rejeição ao corpo de Jesus. Eu apresentei nesse vídeo, brevemente, duas heresias. Primeiro, que você rejeita o corpo de Cristo. Isso é heresia. Todo cristão deve comer do pão e beber do vinho. Segunda heresia, que Jesus não ressuscitou em carne. Essa heresia, inclusive, João diz que é a heresia do anticristo. O que o corpo governante incentiva são as pessoas a serem anticristãs. É por isso que fala-se tão pouco em Jesus. Gente, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Um ótimo feriado para todos vocês. Hoje, Sexta-feira Santa, reconhecido mundialmente, tanto no calendário judaico quanto no nosso calendário. Caiu no mesmo dia 14 de Nisan. Dia importante de lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, mas dia de lembrarmos também que ele ressuscitou. E domingo eu quero falar com você uma palavra sobre a ressurreição de Cristo e a nossa esperança. Um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Alerte,
Esse vídeo é de utilidade pública. Não se trata de um vídeo doutrinário. Se trata de um vídeo onde eu estou apresentando para você o comprometimento da sua salvação. Fica na paz de Jesus. Um abraço a todos.